Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto de louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente, irmãos, chamemos um hino. Vamos iniciar louvando ao Senhor com o hino 290. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Chamemos mais um hino, meus irmãos. 118, meu irmão. Hino 118. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Chamemos mais um hino, irmãos. A irmã pode repetir? Deus abençoe. 3, 5, 7. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Santo Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, não sei qual é a tua petição, não sei qual é o motivo do teu choro, da tua angústia, mas eu senti grandemente a presença de Deus no meu coração ao cantar a estrofe desse hino, aonde diz: se vós baterdes, ele vos abre, o que pedirdes, dará. Não tem dificuldade para o nosso Deus. Às vezes o inimigo quer soprar no teu ouvido, te trazer fraqueza, dúvida, aleluia, e te trazer um pensamento de: será que vale a pena servir ao Senhor? Por que o Senhor não vem ao meu encontro? Por que eu passo por isso, por aquilo ou por aquilo outro? Mas o Senhor quer confirmar para você: continua batendo, porque Ele vai abrir a porta no teu caminho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vamos agora buscar a face de Deus em oração. Vou pedir para o nosso irmão Saulo, por favor, fazer a primeira oração aqui na frente. Deus dará a graça do servo de Deus a apresentar esses pedidos que chegaram até a frente por enfermidade, tribulação, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados. Também um pedido da nossa irmã Maria Ana de Ourinhos, pelo nosso irmão Aldemir, foi entubado, salvo engano, hoje pela manhã. E a família está em bastante desespero. Também nosso irmão Ademilson pede oração por conta do seu matrimônio. E a irmã Carmen pede oração por tribulação. Deus dará do servo de Deus apresentar todos esses pedidos. Os pedidos que chegaram também através do chat da live serão apresentados. Não tenho como mencionar um a um, porque se eu colocar o celular aqui para acompanhar os pedidos, aí é que eu me perco mesmo. Não tenho a mesma experiência dos outros irmãos, o irmão Rodrigo, por exemplo. Mas o Senhor é conhecedor, quem pede é porque confia, e nós cremos no operar do nosso Deus. O servo de Deus apresentará todo esse santo culto, pedirá também ao Senhor que mais uma vez, pela sua imensa misericórdia, mande para nós um passo da sua santa palavra e fale com a necessidade do seu povo. Unidos em comunhão, buscamos a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Criador eterno. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, eterno Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor Jesus, tem piedade Glória a de Deus. nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorioso Criador e bondoso Pai Celeste. Amém, Senhor. Mais uma vez, Senhor, em ato de adoração, teu santo nome, se encontramos na tua presença, Senhor, para te render graças, Senhor, por esses dias que tu tens preparado para nós. Da noite desse dia, Sim, a entardecer, Senhor, tem nos ajudado. Aleluia. E mais uma vez, Senhor, estar na tua presença, na tua Glória a casa. Deus. Te rendemos graças, Senhor, pelo dia que tu tens nos preparado. Glória ao nome do Senhor. Pela manhã tivemos na tua casa, Senhor, sentimos a tua presença. Santo Deus. Ouvimos teus sábios conselhos, mas a nossa alma, Senhor, jubila e necessita ao mesmo tempo, Senhor, É verdade. de estar na tua presença, Senhor. Glória E a aqui Deus. estamos mais uma vez, aleluia, com nossos joelhos curvados, Senhor, na noite desse Glória a dia. Deus. Aleluia, para te pedir misericórdia de nós, por caridade, Senhor. Santo Senhor. Aleluia, precisamos tanto de Ti, Senhor. Necessitamos verdade. tanto da Tua bondade. É verdade. Aleluia, Senhor, que nesta noite, Senhor, ouvimos
Tantos pedidos de oração, Senhor. Aleluia, é um clamando daqui, é outro clamando dali. Aleluia, o nome do Senhor. Um tem uma causa, outro tem alguma coisa entre a família, outro tem enfermidade, Senhor. Quantos são os pedidos de oração? Aleluia, e muitas das vezes, Senhor, nos perdemos dentro desses pedidos de oração, porque nós somos homens, somos fracos, somos errantes. Não podemos, Senhor, ajudar e aconselhar ninguém, Senhor. Mas nós cremos um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo crê. Aleluia, o nome do Senhor. Aleluia. E em nome desse Jesus Cristo, nós entregamos, Senhor, esses pedidos de oração. Essas pessoas que clamam a Ti, Senhor, através de nós, venha a nós, aleluia, pedindo que misericórdia por nós, Senhor. Sim, então, Senhor, entregamos todos esses pedidos de oração na palma da Tua mão, aleluia, toma, conforta o Teu povo, conforta aqueles que pediram, vai em encontro, Senhor, pela Tua bondade, Senhor. Amém, Senhor, mais uma vez nessa noite, Senhor, nós vamos Te pedir, Senhor, aleluia, fica junto de nós neste culto, Senhor, porque nós, como cantando esse hino, Senhor, se nós batermos, Senhor, nós vamos encontrar. Amém, Senhor. E nós estamos tão precisosos de Ti, Senhor, que nesta noite, Senhor, nós estamos aqui aos Teus pés, batendo na Tua porta, Senhor. Sim, abre a Tua porta de misericórdia para o Teu povo, Senhor, porque nós precisamos da Tua misericórdia na nossa vida, Senhor. Senhor, toma o Teu povo na face dessa terra, Senhor. Irmão Rodrigo, Senhor, irmão N, onde estiverem, Senhor, neste momento, Senhor, se precisar de Ti, precisar de uma obra Tua, Senhor, toma eles na palma da Tua mão. Aleluia, a vossa irmandade, Senhor. Quantos estão necessitando, Deus, Senhor, de Ti, não teve força de apresentar, não teve força de pedir, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, com a voz em oração, Te pedindo, Senhor, entra na vida de cada um, e faz com que o Seu nome possa ser glorificado, Senhor. Amém, Senhor. Manda também, Senhor, um passo da Tua palavra na noite desse dia, Senhor, para que nós possamos iniciar amanhã com uma nova expectativa de vida, verdade, Senhor, com uma nova alegria, com um novo ânimo, Senhor. Então manda do céu a Tua palavra, sim, falando conosco. Senhor, todas essas bênçãos, Senhor, Te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, irmãos. Hino 358. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos aqui alguns recados para passar para a Irmandade com relação aos cultos presenciais aqui na congregação de Alphaville, que são os domingos às 10 horas da manhã e às 18h30. Terças-feiras às 14 horas, quartas-feiras às 20 horas, sábados às 10 horas, somente culto das irmãs, cultos online, de segunda a sexta-feira, às 14 e 20 horas. Aos sábados, às 10, às 14 e às 20 horas também. E domingos, às 10, 14 e 18h30. Aulas de música, domingo, às 8 horas da manhã. E a nossa mesa do amor, o qual nós deixamos posta na entrada da igreja, aquilo que a Irmandade sentir, de trazer de alimento perecível, 1 quilinho de uma coisa de 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, um pacotinho de sal, uma latinha de óleo. De acordo com o que o Senhor colocar no coração, às vezes é um pouquinho para você, não vai te fazer falta, aí não faz falta para um outro irmão que traz também, para uma outra irmã. E assim é o trabalho da formiguinha, né? Quando menos percebe, a nossa mesa do amor está farta, cheia de alimentos, e é o suficiente para poder atender a necessidade daquele que não tem. Estamos passando por tempos muito difíceis, irmãos, muito difíceis. E a quantidade de desempregado é muito grande. E tem pessoas que muitas vezes falta o alimento na mesa. E fazendo dessa forma, certamente não pesa a ninguém, e Deus dá a graça de algumas famílias serem atendidas e o nome dele ser glorificado também nessa parte. A loja do Fundo Bíblico é no site, né, irmão? loja.ccacristã.org.br, e através desse site os irmãos conseguem fazer a solicitação, véu, inário, Bíblia, e eles entregam já no endereço da pessoa, né? Ou se quiser retirar na igreja. Glória a Deus. E as nossas necessidades, em especial neste momento, para os irmãos que estão nos assistindo, acerca das ofertas, né? Da contribuição na parte das ofertas. Os dados bancários estão no cantinho da descrição da tela. O Banco Bradesco, o Pix aqui de Alphaville, alphaville@ccacristã.org.br. Tudo que o Senhor prepara é utilizado para as necessidades da obra de Deus, para manutenir as igrejas, para pagar a transmissão da rádio, a transmissão dos cultos online. Todo o valor que é arrecadado é utilizado na obra de Deus. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa, irmão Marquinho? Não? Glória a Deus. Demais irmãos, tem mais algum irmão Cleito? Tem algo a ser anunciado? Irmão Saulo? Não? Então vamos cantar o hino 45 e o Senhor vai mandar a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Oh Deus vivente, desejo ser vaso de honra e de valor no Evangelho. Quero crescer em
Glória a Deus. Permaneçamos nessa comunhão. O Senhor revelará para um dos seus servos um passo da sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Mocleito, Deus te dá a palavra. Gonçalo, Deus te dá a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo Deus. Deus seja louvado. Amém. Bom, o Senhor traz à frente a sua palavra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, versículo 25 em diante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25. Glória a Deus. Se todos acharam, irmãos, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós, como seres humanos frágeis e errantes que somos, temos o costume de nos preocupar demais. Às vezes nem aconteceu aquilo que nós estávamos pensando. Preocupação. Você se antecipa naquilo que poderá acontecer. Isso muitas vezes tira o teu sono, tira a tua alegria, tira a tua paz. Eu ainda presto serviço para uma empresa, então ele ainda é o meu patrão. Faz 21 anos que eu trabalho com ele, o senhor Arthur Carlini.
E nós passamos épocas muito difíceis naquela empresa, muito difíceis. E, dado ao cargo que nós exercemos, eu me preocupava, às vezes ficava sem dormir. Eu ficava sem dormir, preocupado com a situação daquela empresa, com os demais funcionários. Eu chegava no outro dia, ele estava... Quer dizer, ele estava tranquilo. Eu estava preocupado e ele estava aparentemente tranquilo. A empresa é dele, mas ele parecia que estava tranquilo. Aí ele falava assim para mim, falava, Jean, fala ainda, de vez em quando ele fala ainda isso. De vez em quando a gente é falho e começa a sair um pouquinho da linha da preocupação. Fala assim, Jean, 10% das nossas preocupações não se concretizam. Aliás, desculpe, 90% das nossas preocupações não se concretizam. 90%. E os outros 10% são administráveis. Minha esposa está aí, ela também está trabalhando lá agora. É a maior das verdades, irmão. Ele não serve a Deus como nós procuramos servir, mas é um homem experiente, já passou por muita coisa. Ele estava certo. Ele está certo. Tão certo que é o que a palavra está dizendo para nós hoje. Às vezes nós nos preocupamos demais com as coisas. Puxa vida, nós temos o hábito de, quando oramos, entregamos a nossa vida ao Senhor. Senhor, toma conta da minha vida, toma conta do meu filho, da minha filha, da minha esposa, toma conta do meu trabalho. Entrego nas tuas mãos. Todos nós já oramos assim. Só que nós entregamos nas mãos de Deus, mas o nosso ser carnal, como é normal, ele tem medo. A gente acredita que o Senhor vai fazer alguma coisa, que o Senhor vai tomar de conta. O Senhor está sempre nos prometendo. Sempre, quase todas as palavras o Senhor nos promete. Que está cuidando do que é nosso, que está cuidando da nossa preocupação. É ou não é verdade? O Senhor promete, está sempre prometendo, sempre prometendo. Vou criar um caminho. O que não tem saída, vou criar uma saída. Aí nós estamos aqui dentro da igreja, a gente sente um certo conforto. Quando sai lá fora, vai para casa, chega em casa, o primeiro boleto que chega que você não consegue pagar, você já começa. Ai, Senhor, tem misericórdia. Eu sei disso, eu também faço isso, irmão. A esposa sabe, é normal. Mas hoje, olha só, agora a minha esposa está ali, eu gosto de deixar ela envergonhada. Certo? Nós, numa determinada época, ela estava indo trabalhar de carro, eu estava indo trabalhar de moto. 3 horas da manhã, eu dormindo, aí começou a chover. Parece brincadeira, mas é conveniente a explicação. 3 horas da manhã começou uma chuva, eu batia na vidraça do apartamento, fazia um barulhão, e aquela chuva é uma delícia para você dormir. Aí que o sono apertava mais. E ela, amor, oi, está chovendo. Que bom. Está chovendo, glória a Deus, bom para dormir, né? Mas você está indo trabalhar de moto. Amor, pelo amor de Deus. São 3 horas da manhã, nós vamos acordar às 7 horas para ir trabalhar. Mas eu estou preocupada. Ah, amor, vai dormir. 7 horas da manhã, a chuva já tinha ido embora, o asfalto já estava seco, já estava até saindo o sol. É uma comparação simples, mas são coisas simples que às vezes nos preocupam, né? Glória ao Senhor. E hoje, irmãos, mais uma vez, o Senhor quer falar para você. O Senhor vai continuar cuidando de você. O Senhor vai continuar cuidando do que é seu. O Senhor quer que hoje, mais uma vez, você entregue a tua preocupação nas mãos dEle. Mas quer que você entregue a sua preocupação nas mãos dEle e fique em paz, porque o Senhor não vai te deixar faltar o que comer,
O Senhor não vai te deixar faltar o que vestir. O Senhor não vai te deixar faltar a gasolina do teu carro para você congregar. O Senhor vai abrir uma porta de emprego para você. O boleto pode estar atrasado, mas o Senhor vai preparar. O Senhor vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar da tua casa. Glória ao nome do Senhor. O adversário traz para você a preocupação para poder cegar a tua mente espiritual e te distanciar daquilo que o Senhor está sempre te falando. Aleluia, o adversário quer te deixar como se fosse surdo e cego acerca das coisas daquilo que o Senhor tem prometido para você. Porque dessa forma ele sabe que ele vai te enfraquecer. Ele sabe que você vai ficar desacreditado, desacreditada. Ele sabe que você pensando assim, mais naquilo que pode acontecer que te preocupa, e não querendo entregar a tua vida nas mãos de Deus e aguardando que Ele faça uma obra, Ele vai te distanciando do Senhor. Ele vai fazendo você desacreditar da palavra, daquilo que Ele te prometeu. Olha, irmão, o Senhor te diz: não vou deixar o adversário te ensurdecer, e muito menos te cegar acerca das minhas maravilhas. Aleluia! E muito menos fazer enfraquecer no teu coração aquilo que um dia eu plantei. Glória ao nome do Senhor. Senhor, eu estou fraco, você está fraco, mas o Senhor vai te fortalecer. Senhor, eu estou desacreditado, mas o Senhor vai acrescentar em você o que está faltando, para a tua fé ser renovada, para a tua esperança ser renovada, para que você possa dormir em paz, confiante naquilo que o Senhor te prometeu, naquilo que Ele disse que ia fazer para você. Irmão, como foi dito no começo, para o Senhor não tem problema difícil, para o Senhor não tem problema sem solução. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes você veio aqui dentro angustiado, desesperado, desesperada. Aleluia, o Senhor te manda a palavra e você foi para casa com o teu coração cheio. Logo o inimigo tratou de aprontar mais uma das dele, para te deixar triste de novo, e para te fazer virar menos na presença de Deus. Irmão, entrega a tua vida nas mãos de Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Viva o hoje. Se hoje não está faltando pão na sua mesa, não fica atribulado achando que amanhã vai faltar. Se alguma porta se fechou na tua vida hoje, não fica atribulado achando que ela não vai abrir mais. Se a enfermidade tomou os teus hoje, nessa época, tenha fé, tenha paciência, tenha esperança, porque o Senhor está sempre te dizendo que cuidou de você no passado, que cuida de você hoje, e vai cuidar de você amanhã também. Não deixe o adversário te ensurdecer, colocar dúvida no teu coração, te trazer a menos na presença de Deus. Não deixa ele enfraquecer a tua fé. E como é que você faz isso? É falando para você mesmo: o Senhor é o meu Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo. Não vai cuidar de nós, filhos dele? Não vai cuidar de nós que somos a sua imagem e semelhança? Não vai cuidar de nós que sabe o quanto que nós passamos por aflições? Irmão, não é nós, nesse pensamento, nos fazermos muito pequeno na presença de Deus? Muito insignificante para o Senhor? Não, irmão. Nenhum dos que estão aqui dentro e dos que estão nos assistindo, independente da igreja, nenhum é insignificante nas mãos do Senhor. Todos têm o seu valor, todos têm a sua função, de todos o Senhor usa,
Glória ao nome do Senhor. Então você hoje saia daqui com a certeza da providência divina na tua vida. Dá glórias a Deus, porque é mais uma vez que o Senhor te promete cuidar de ti, cuidar dos que são seus, cuidar daquilo que está tirando a sua paz e o seu sono, fazer você ter uma noite de sono tranquila, e não é só uma noite hoje de sono tranquilo, é fazer com que você perceba que a cada dia o Senhor está mais presente na sua vida. Deus deu de falar na nossa igreja por esses dias. Nós temos uma facilidade muito grande de acreditar no mal. Você ouve uma palavra de maldição e você acredita que ela vai cumprir. A palavra de maldição, às vezes, nos faz um estrago tão grande que nós conseguimos acreditar nela com mais facilidade do que acreditar na palavra de benção que Deus está mandando. Ô irmão, ô irmã, é natural que vocês deixem acontecer isso, todos nós deixamos, mas o Senhor, através da sua palavra, com toda a paciência, com todo o cuidado, zelo e amor que Ele tem por nós, Ele quer que você dê menos ouvido ao adversário. Acredita menos naquilo que ele vai fazer de ruim para você. E acredita mais naquilo que o teu Deus está te prometendo. Na providência que Deus está criando para te favorecer. Irmão, nós somos bem-aventurados na presença de Deus, porque nós entramos aqui angustiados, tristes, preocupados, e vai sair daqui hoje sabendo que a tua preocupação está na mão do Todo-Poderoso. Independente do tamanho da sua preocupação e do tamanho do seu problema. O Senhor não é nada, porque basta Ele estalar os dedos e está resolvido. Ah, Senhor, mas faz muito tempo que eu estou ouvindo o Senhor falar isso para mim e não vejo nada acontecer. Espera. Hoje é domingo, né, irmão? Olha, irmão. Até o próximo domingo, você vai ter um motivo para glorificar mais uma vez o nome de Deus na sua vida. A providência de Deus vai chegar na tua vida, irmão. A providência de Deus vai chegar na tua vida, irmã. Porque Ele cuida de você, vai continuar cuidando. Ele vai preparar o que você tem de necessidade. Mesmo que você não veja da onde virá. Porque você não precisa ver da onde vem. É o Senhor que vai criar. E muitas vezes o Senhor gosta de nos confundir para mostrar que é Ele mesmo que está fazendo. Você vai esperar que Ele venha por um lado, Ele vai vir para o outro. Você vai esperar que Ele vá tomar uma pessoa, Ele não vai tomar essa pessoa, vai tomar outra que você nem está esperando. Para você saber que foi o Senhor que fez. Que foi a providência de Deus. Porque se o Senhor fizer de acordo com o que nós planejamos, nós vamos achar que de alguma forma ou outra foi alguma habilidade ou algum mérito nosso. Então Ele quer fazer realmente diferente daquilo que você está esperando. E às vezes até nem é do jeito que você está esperando. Mas com certeza é o que será melhor para você. Você tem preparação para entregar a tua vida nas mãos do Senhor? Mais uma vez, e falar: Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer. O meu amanhã é teu. Farás muito bem, porque melhor do que o que você espera é o que o Senhor quer fazer na tua vida. Que haja uma injeção de ânimo espiritual na igreja, que a fé de todos nós, a começar do pregador, seja aumentada através do poder dessa palavra, que a confiança naquilo que o Senhor nos prometeu seja aumentada cada vez mais,
E que nós possamos, com essa confiança e convicção, na hora que o inimigo quiser falar alguma coisa ao contrário, nós vamos falar: para trás de mim, Satanás. Não tenho nada contigo. Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso que me mandou pela palavra mais uma vez, que vai cuidar de mim, que vai cuidar do que é meu. Glória ao nome do Senhor. Dá glória a Deus, igreja, porque a providência de Deus está chegando na tua vida mais uma vez. O Senhor está derrubando muita parede aqui hoje. Muita parede que foi construída para separar você daquilo que o Senhor tem te prometido. Muito obstáculo do adversário que foi criado na tua vida para poder estragar o que ele tinha para fazer com você. O Senhor vai quebrar hoje. Aquilo que você não consegue hoje visualizar mais como você visualizava antes, por conta da dúvida que foi plantada dentro do teu coração, o Senhor está tirando a dúvida, está acrescentando a certeza. O Senhor está se aproximando de você mais uma vez aqui dentro hoje, para você saber o tamanho do amor que o Senhor tem por você, do quanto Ele zela para cumprir a palavra dEle na tua vida. E te diz mais, não ficou um tio, uma vírgula perdido. Nada. Pode até não ter sido na época que você esperava, ou da maneira que você esperava, mas certamente vai ser melhor do que o que você esperava, e vai ser o que é melhor para você. Glória ao nome do Senhor, dá glória a Deus, igreja, porque hoje o Senhor está pegando a tua preocupação e te dizendo: amanhã é dele, pertence a ele. Como está escrito aqui, nós não temos o poder de mudar o amanhã, porque pertence tão somente ao Senhor. E o teu amanhã o Senhor conhece. Entrega tão somente a tua vida nas mãos de Deus, confia no Senhor, e Ele tudo fará para te favorecer. Aleluia, glória a Deus. E se mais uma vez o adversário tentar te confundir, tentar trazer na tua mente a dúvida, tenha ousadia espiritual para poder expulsar ele da tua vida. Você não imagina o poder que Deus tem colocado dentro do teu coração para poder espantar as vozes malignas da sua mente, espantar o adversário da tua casa. É por isso que o adversário nos faz sentir enfraquecido muitas vezes. É porque ele sabe o quanto nós temos a força divina em nós e o quanto estrago isso pode fazer para ele e para os adeptos dele. Aleluia, que haja um encorajamento espiritual aqui dentro hoje. Que você não tema o teu adversário, nunca, porque maior é o que está com você do que o que ele é. Ele não tem poder sobre você. Aleluia! Deixa de se preocupar com aquele que bate alguma coisa e coloca alguma coisa nas esquinas para te prejudicar. Deixa de se preocupar com aquilo que é colocado na boca do sapo para poder te prejudicar. Porque não tem poder sobre a tua vida. A tua vida é minha. Quem cuida de você sou eu. Canechuia! E dorme em paz. Descansa em paz. Irmão, tem alguém aqui dentro hoje que ouviu tanta coisa negativa, mas tanta coisa negativa, que imaginou assim: agora é o fim, acabou para mim. Irmão, não temas o teu adversário. Para você saber que é Deus, tudo aquilo que ele falou de negativo
para te entristecer, para te trazer a menos na presença de Deus, o Senhor te diz: eu vou fazer justamente o contrário. Para aquele que ele usou fique mais confundido, envergonhado ainda, e tenha consciência do poder e do operar desse Deus glorioso que você serve. Irmão, estão brincando com o meu povo, estão brincando com a fé do meu povo. E, aleluia, são tempos muito difíceis, e o adversário se aproveita das dificuldades, das fragilidades humanas, daqueles momentos que nós estamos frágeis, para querer se crescer em cima de nós. Só que o grande maligno vai ficar bem pequenininho na tua vida, a ponto de você fazer assim com ele, ó, vem cá. Pisa, irmão, pisa na cabeça do adversário, porque é essa autoridade que o Senhor está te dando hoje, viu? Glória ao Senhor. O teu amanhã a Deus pertence. Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar preparando aquilo que você tem de necessidade. Ele vai continuar na tua vida. Porque ninguém tem o poder de quebrar esse elo que o Senhor fez contigo. Ele vai continuar te abençoando. E maiormente, a partir de hoje, Ele vai revestir você de fé, de esperança, de confiança. Você vai sair daqui grandão. Você vai sair daqui com a sensação que você tem 3 metros de altura. Que Ele quis se crescer diante de você. Ele quis parecer maior do que o que Ele é para você. Mas Ele esqueceu que atrás de você tem eu, te diz o Senhor. E sou eu que cuido de você. Então quando você chegar perto dEle, Ele vai conseguir ver o tamanho do meu poder na tua vida. Glória ao Senhor. E o nome de Deus vai ser mais uma vez glorificado na tua boca. Vai para a tua casa em paz, com a certeza da providência divina na tua vida, com a certeza do quanto o Senhor cuida de você. Cuidou ontem, cuida hoje, vai cuidar amanhã também. Não vai te faltar absolutamente nada. A palavra está em Mateus, mas o Senhor manda falar para você, porque sabe a importância que tem o Salmo 23 na tua vida. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Glória ao Senhor, Deus seja louvado. Amém. Unidos, agradecemos a Deus em oração. Nosso irmão Marquinho vai fazer a oração de agradecimento. Agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória, 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 glória e louvores damos a Ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Bondoso e eterno Deus. Amém. Senhor, mais uma vez, Senhor, aqui prostrados de joelho em Tua presença, Pai. Agora, Senhor, em ato de agradecimento, Pai. Senhor, te damos graças por cada um, Senhor, que entrou por essas portas, Deus. Por cada um, ó Pai, que sentiu, Senhor, o desejo de estar aqui, Senhor, nesta noite. Ó Deus, agradecemos, ó Pai, por todos que estão nos assistindo pela internet, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por cada um, Deus querido, desses músicos que estão aqui nesta noite, ó Pai, musicista, organista, Senhor, que tem, Deus querido, Pai amado, contribuído, Senhor, com esta obra, Senhor, com estes louvores, esses hinos, ó Pai, que Deus querido, Pai amado, entrou em nossos corações. Aleluia. Ó Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Amém, ó Pai. Ó Deus, por Senhor mais uma vez cuidar de nós, ó Pai, por Senhor nos mostrar, Senhor, que Deus, que Pai amado, as nossas preocupações estão em Tuas mãos, Senhor, que Deus, querido Pai amado, nós possamos, ó Pai, ir para os nossos lares em paz, ó Pai. Aleluia. Que nós possamos ter uma noite de sono abençoada, Amém, Senhor. Que nós podemos, ó Pai, ter uma semana, um mês, Senhor, abençoado, Senhor. Porque, Senhor, através da Tua palavra, o Senhor já nos mostrou, Senhor, que cuida de cada um de nós.
Papai querido, Senhor, nesta noite, Papai amado, também coloque em tuas mãos, Senhor, cada um, Senhor, que vai ofertar nesta noite, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa também, meu Deus, abençoar a vida daqueles que tem o desejo de ofertar, Senhor, mas no momento não está preparado, Deus. Que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dar condições aos teus filhos, ó Pai. Que cada um possa sair daqui glorificando o teu santo nome. Senhor. Papai querido, tudo isso te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, agora é o momento de nós apresentarmos a necessidade material da obra de Deus para os nossos irmãos que estão aqui presentes. Os servos de Deus vão distribuir os envelopes, aquilo que o Senhor colocar no vosso coração. Sirva o Senhor, irmão, com bastante alegria, com o seu dízimo, com a sua primícia, com a sua oferta, com a coleta. Quem sentir de doar através de cartão, é só avisar que a irmã está com a máquina de cartão lá no fundo e ela traz até os irmãos. Como eu disse, nós temos grandes necessidades para manutenir as casas de orações e é através do esforço da Irmandade que nós vamos conseguir. Glória a Deus, nós temos a congregação do bairro do Limão, que está em reforma. É uma igreja bastante grande. Já foi gasto mais de 10 mil reais só de piso, o irmão Marquinho está comentando aqui. É uma igreja, eu tenho muitas boas recordações daquela igreja, porque acho que a primeira reunião que eu participei, ainda trabalhava na administração, a primeira reunião que eu participei foi lá, quando Deus fez a obra com a minha esposa, ela se batizou lá naquela igreja também, do bairro do Limão. Foi naquela igreja que eu fui confirmado para diácono, função esse ministério que eu exerci por mais de 4 anos e meio. Enfim, e confesso aos irmãos, eu tinha um pouco de tristeza de ver aquela igreja quase que abandonada, né, irmão? Porque o prédio era muito velho, instalação elétrica com problema. Eu tenho até hoje alguns vídeos de ensaios que eram feitos lá, coisa mais linda. E eu fiquei muito feliz quando chegou ao meu conhecimento que os irmãos estavam retomando as obras naquela localidade, a reforma, enfim, e vai ficar uma igreja linda, né? Vai ficar uma igreja linda. Só que necessitamos da ajuda da Irmandade, porque é aqui, né, Alphaville, que está lá, não tem culto, não tem Irmandade local ainda. Então, sai daqui das ofertas que os irmãos contribuem aqui para custear toda essa reforma. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai preparar tudo o que tem de necessidade, e eu ainda quero levantar naquele microfone para agradecer a Deus quando for reaberto. Vai ter culto online lá também, né? Fiquei sabendo. Vai ser uma bênção, irmãos, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Como faz? Os irmãos têm envelope perto do banco, né? Isso. E para mim? Não tem envelope para mim? Glória a Deus. Os irmãos oram pelas ofertas, né? Consagram as ofertas, né? Tá. Tá bom, tá bom. Então nós vamos fazer como é o costume dessa localidade, na nossa localidade também. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Jean, Deus dá graça de atender uma igrejona desse tamanhinho lá na Zona Leste. Não foi no culto passado, né, amor? Foi no culto do sábado retrasado, né? Congregou 31 irmãos. Rapaz, 31 irmãos não tinha onde sentar. Eu fiquei contentão para danar. Mas se os irmãos for lá, nós vamos ficar tudo em pé lá fora e deixar os irmãos lá dentro. Mas vai visitar nós também, irmão. É pequenininho, mas até a irmã falou brincando ali, mas a gente tem um prazer de receber os irmãos, uma alegria quando os irmãos vão nos visitar.
E tem terreno lá também que, quando precisar, Deus há de preparar uma ampliação lá também. Acredito que depois da pandemia, por conta dessas divulgações dos cultos online, né, tem muita gente que nos procura, ainda está com medo de ir. Se fosse 10% dos que falavam que ia, já não cabia, né? Mas depois da pandemia, certamente eles vão, pelo menos para conhecer. Vai, conhece, vê que o irmão Jean não é de nada, talvez até não volte, mas pelo menos vai conhecer. E quando Deus preparar, nós vamos fazer uma reforma, uma ampliação lá também, e o nome de Deus vai ser glorificado. Eu falo assim, brincando, irmão, lá em São Paulo é a única que tem ainda, porque o bairro do Limão não está pronto, é a única que tem no município de São Paulo. Mas para lá tem as igrejas de Guarulhos, né? O irmão Sampaio esteve aqui hoje cedo. Mas uma coisa é certa, somos todos de um mesmo povo, lutando para o mesmo objetivo. E assim como o Senhor tem abençoado a Alphaville, vai abençoar também na Vila Carrão, Guarulhos. Hoje me ligou um irmão de Goiás. Deus preparou, eu fui numa reunião lá com o irmão Rodrigo, o irmão Sampaio, e ele já estava me falando que a igrejinha que Deus deu a graça do irmão Rodrigo atender a abertura, foi recente essa viagem, foi no mês passado, acho que já não está cabendo mais a Irmandade. E ele estava falando para meu irmão, Jean, tem uma outra localidade, e ele ligou, irmão, não tem, o irmão Rodrigo puxa minha orelha, eu não ligo, eu gosto de falar de acordo com o que aconteceu. E ele me ligou falando assim, irmão Jean, sabe o que é? Tem uma localidade aqui, distante, bem distante mesmo, e a Irmandade tem uma família lá querendo congregar, são 5 pessoas, se vier a família toda dá uns 10, e eles estão querendo uma igrejinha lá. Aí ele queria pedir minha opinião, né? E, irmão, eu estava vendo lá, a locação lá é R$1.200, o salãozinho, não sei o quê, tal. Eu falei, irmão, vai com cuidado, porque às vezes o irmão assume um compromisso e não dá certo. Aí ele falou, irmão, perdoa, mas eu senti tanta emoção que eu achei um salãozinho lá por 600, já fechei com o homem. Eu falei, então, glória a Deus. Deus vai dar a graça de ser pagado, da Irmandade pagar. É mais um local onde o Senhor está plantando a semente dele. Ele até falou que ia chamar o irmão Rodrigo, eu, o irmão Sampaio, de novo, para fazer a abertura. E, irmão, eu senti de falar para os irmãos, eu vou pedir para os irmãos orar, para que Deus abençoe lá em Goiás, essa localidade humilde, porque Deus vai dar a graça de nós ir lá fazer a abertura junto com o irmão Rodrigo. E não vai faltar do servo de Deus pagar o aluguel também, junto os conservos dele e a Irmandade local também. E é dessa forma que Deus faz, irmão, é dessa forma que Deus faz. Tendo o bom desejo de servir a Deus, o Senhor ajuda, abençoa, e o nome de Deus é cada vez mais glorificado. Vamos orar pelas ofertas, meus irmãos. Glória a Deus, Senhor Deus e glorioso Pai, diante da Tua presença mais uma vez, Senhor, nos encontramos com os nossos corações humilhados diante de Ti, nesse momento, Senhor, para falar contigo acerca da necessidade material da Tua obra. Graça te damos, Senhor, porque foi anunciado, Senhor, e os Teus filhos e as Tuas filhas contribuíram com tanto amor. Pai amado, abençoa grandemente aquele que contribuiu e da mesma forma aquele que teve um bom desejo e não teve condição também. Hoje o Senhor tem mandado pela Tua palavra que cuida de nós, Senhor. Abre a porta de emprego na vida daquele que está com a porta fechada, Senhor. Não deixa faltar nada da parte material dos Teus filhos. E maiormente também, Senhor, da parte espiritual. Entregamos a Ti nas Tuas mãos, Senhor, essas coletas, esses dízimos, essas ofertas, essas primícias, e as consagramos a Ti em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, o qual é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Agora as irmãs vão recolher os envelopes. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, irmãos. Hino 107. Glória a Deus. Glória a Deus.
desceu do céu e deu-nos sua luz. Salvação eterna consumou na cruz. Creio nas promessas do Senhor. Creio em Jesus, meu Salvador, assim eu creio. Glória a Deus. Bem-aventurados somos nós que cremos nas promessas do Senhor. E como foi dito, irmãos, se porventura alguma astuta cilada do adversário quis fazer com que você deixasse de crer nas promessas do Senhor, mais uma vez o Senhor quer deixar gravado no teu coração. Creia nas promessas do Senhor. São essas que vão te levar até o fim. Vamos orar o Pai Nosso, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos usas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus, a comunhão do seu bom Espírito e os conselhos da sua palavra permaneçam guardados em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.